Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com excelentes notícias do nosso clube de regatas do Flamengo. Lembrando sobre a situação envolvendo o Claudinho, hein? Olha só, hein? Com essa ida de Marcos Braz e Bruno Spindel para o velho continente, surgiram algumas informações hoje pela manhã de que o Flamengo, na verdade, os dirigentes rubro-negros teriam uma reunião com o representante de Claudinho para deixar tudo alinhado para o meio do ano. O Júlio Miguel Neto trouxe uma informação importantíssima atualizando sobre a situação. Eu ontem trouxe no vídeo alguns detalhes, né, sobre essa situação do Claudinho no Flamengo, se existia ou não existia de fato algum negócio envolvendo o Flamengo e representante de Claudinho, mas agora o Júlio Miguel trouxe uma informação importante, eu vou trazer aqui para vocês. Vou falar também sobre a situação envolvendo o zagueiro Júnior Alonso, que hoje está no Krasnodar da Rússia, ex-Atlético Mineiro, que teve o nome aí ventilado de ontem para hoje em relação ao empréstimo que o Flamengo estaria interessado na contratação do jogador. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo, meus amigos, olha só, João Gomes pode render aos cofres do mais querido Brasil 19 milhões de reais com uma possível transferência do clube do Wolverhampton para o Tottenham. Vou trazer todos os detalhes para vocês, falar sobre grana no cofre do nosso Mengão queridão. O Palmeiras vai pagar o Flamengo aí 500 mil reais, é isso mesmo. O Palmeiras vai ter que pagar ao mais querido do Brasil. Situação envolvendo anúncio oficial no Flamengo. O Flamengo aí se reforçando cada vez mais a equipe de futebol feminino e hoje fez anúncio oficial de nova contratação. Logística do Flamengo já está montada para os 2 jogos do Campeonato Carioca, enquanto a equipe principal vai estar nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já vou falando sobre a logística que foi montada pelo Clube de Regatas do Flamengo para que a equipe alternativa, né, como está sendo chamada aí, que vai disputar os 2 jogos nos dias 21 e 27 de janeiro. Nesse período, a equipe principal estará nos Estados Unidos fazendo 2 amistosos, também na mesma data, dia 21 e dia 27, contra o Philadelphia Union e contra o Orlando City. Todos os 2 jogos acontecem em Orlando. Bom, e a logística que o Flamengo montou para os 2 jogos contra o Nova Iguaçu e Portuguesa, jogo que acontece lá em João Pessoa, na Paraíba, contra o Nova Iguaçu, esse jogo acontece lá, e o jogo acontece em Natal, né, contra a Portuguesa. O Flamengo fez o seguinte: para esses 2 jogos, a equipe só viaja no dia 20. Por exemplo, o jogo contra o Nova Iguaçu não tem essa pressa de chegar lá com 2, 3 dias de antecedência. Vai chegar no dia da véspera do jogo, o jogo acontece no dia 21, e a equipe do Flamengo, a delegação com a equipe que vai disputar o jogo contra o Nova Iguaçu, chega em João Pessoa no dia 20, e o jogo acontece no dia 21. Da mesma forma, acontece também no jogo que acontece em Natal contra a Portuguesa. No dia 26, a equipe rubro-negra desembarca em Natal, e no dia 27 acontece o jogo. Bom, quando acabar o jogo lá, no Almeidão, na Paraíba, o jogo contra o Nova Iguaçu, a equipe retorna para o Rio de Janeiro, depois faz a viagem no dia 26 para o jogo contra a Portuguesa. A equipe alternativa vai estar disputando esses 2 jogos com a ausência da equipe principal, beleza? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre anúncio oficial. Hoje, o Clube de Regatas do Flamengo anunciou de forma oficial mais um reforço para o futebol feminino. Cristiane é o novo reforço do Mengão queridão. O Flamengo, inclusive, já anunciou nas suas redes sociais e com a foto de Cristiane ali com a camisa do Mengão queridão sendo anunciada. E o Flamengo escreveu a legenda o seguinte: para vestir esse manto tem que ser gigante, é hora de fazer história. Cristiane é do Mengão, seja bem-vinda, craque. Depois apareceu uma foto ali do Rodolfo Landim, Cristiane e também o Zanelli, né, que é o vice-presidente de futebol feminino da base. E o Flamengo ainda escreveu o seguinte: no primeiro dia de Mengão, a craque Cristiane esteve no ninho do Urubu e depois dos testes
foi recebida pelo presidente Rodolfo Landim e por Vitor Zanelli, vice-presidente de futebol feminino, base e futsal. Tá aí, Cristiano, seja bem-vindo a fazer história com o manto sagrado. Isso é muito bacana, né, gente? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre grana nos cofres do nosso Mengão queridão, porque o Palmeiras vai pagar o Flamengo 500 mil reais. É isso mesmo. O Flamengo receberá 500 mil do Palmeiras após o Clube Paulista comprar mais 10% dos direitos econômicos de Richard Rios, atleta formado na base do Mengão. O Clube de Regatas do Flamengo detém 6% dos direitos econômicos do volante. Richard Rios foi formado na base do Flamengo e disputou 7 partidas pelo profissional rubro-negro. O Palmeiras aí comprando mais 10% e vai ter que pagar 500 mil. É uma pequena quantia, mas é uma quantia, né? Boa aí, realmente, que eu posso falar assim, que vai agregar muito. Hoje tem jogadores aí da base que recebem 5, 10, 15 mil, então o valor desse aí dá para pagar, né? Uns 10, 15 ou até mais jogadores aí, garotos aí da base, com certeza, tá? Então o Palmeiras vai ter que pagar essa grana ao Mengão queridão. Bom, por se falar em grana, vamos falar sobre bolada agora, hein? O Flamengo pode receber algo em torno de 19 milhões de reais com uma possível transferência de João Gomes para o Tottenham da Inglaterra. É isso mesmo, o jogador está no Wolverhampton. O Flamengo vendeu o jogador ao Wolverhampton por uma bagatela de 103 milhões de reais, na época 18 milhões e 700 mil, na época de euros, né? E o Tottenham avalia fazer uma proposta pelo volante João Gomes, ex-Flamengo. O Wolverhampton já estipulou um valor mínimo de 30 milhões de libras. Olha só, em 30 milhões de libras, segundo o tabloide inglês Mirror. O Flamengo possui 10% dos direitos do volante, que é o destaque dos Wolves na Premier League. Em uma venda futura, o clube carioca pode lucrar algo em torno de 19 milhões de reais. Nesse valor aí, 30 milhões de libras, hoje, né, se não me sai da memória, vai dar uns 190 milhões de reais, né, convertendo em reais. Vamos ver aqui como fica realmente aí, né, libra para reais. Hoje o libra tá 6,19, 30 milhões vai dar aí 185 milhões, né, quase aí, com certeza 190, mas quase, né, 185 milhões de reais. Então o Flamengo levaria uma pacatela de quase 19 milhões, algo em torno de 19 milhões de reais com essa possível venda de João Gomes. Olha só, o Flamengo vendeu por 100 milhões de reais, 103 milhões de reais na época para o Wolverhampton. E agora o Wolverhampton pode vender por 185 milhões de reais, tendo um lucro aí realmente, né, muito bacana aí, o João Gomes, que é destaque na Premier League, hein? Nosso garoto aí, João Gomes, nunca vai deixar de ser nosso garoto, João Gomes, né, gente? Bom, mudando de assunto, antes de falar sobre a situação envolvendo o zagueiro Júnior Alonso, que de ontem para hoje começou a movimentar, né, nas redes sociais, uma possível movimentação da torcida do Flamengo para que o Flamengo fosse buscar por empréstimo o contrato do Júnior Alonso, porque teria sido noticiado de que o Júnior Alonso estaria sendo aí disponibilizado pelo Krasnodar da Rússia por empréstimo. O clube que tivesse interessado em contratar o jogador por empréstimo, o clube negociaria. Só que não procede essa informação, tá? Inclusive, o jornalista Júlio Miguel Neto, baita jornalista, que eu confio muito aí, parabéns aí ao Júlio pelo seu excelente trabalho, né? Ele trouxe o seguinte: o Krasnodar da Rússia, neste momento, não tem intenção alguma de emprestar o zagueiro paraguaio, ex-Atlético Mineiro, Júnior Alonso. Embora tenha sido publicado rumores que o jogador estava no radar do Bahia, o Grupo City não formalizou ainda nenhuma proposta oficial pelo defensor nesses moldes de empréstimo. Caso algum clube queira o atleta nesse momento, somente em definitivo, pelo menos, é o que pensa os dirigentes do clube russo. Então tá aí, né, a situação envolvendo o zagueiro Júnior Alonso. Não existe essa possibilidade de empréstimo. Alguns torcedores ficaram aí. E aí, será que agora não é o momento de a gente poder pegar o Marcos Braz e lá tal? A gente sabe como é a torcida do Flamengo, né? A torcida do Flamengo começa aquela movimentação e já começa a bombar na web. Mas enfim, o clube russo não pretende negociar o jogador. Mudando de assunto, vamos falar sobre Claudinho.
porque é outra informação importante. Eu já deixei isso aqui claro no vídeo de ontem. Eu trouxe essa informação de que o clube russo, ou melhor, o empresário de Claudinho já teria deixado claro que não tem a menor chance de Claudinho defender algum clube brasileiro nessa temporada de 2024. E saiu uma informação com essa viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel indo para a Europa. Saiu a informação que os dirigentes do Flamengo teriam reunião com o empresário de Claudinho para poder viabilizar uma possível chegada de Claudinho no meio do ano. Só que não existe nada, gente. E o Júlio Miguel Neto, inclusive, trouxe aqui de primeira mão para vocês. Realmente, olha o seguinte: o empresário do meia Claudinho, o agente Fernando Garcia, desmentiu veementemente uma informação de um influenciador rubro-negro no dia de hoje, de que teria ele, Fernando, reuniões com dirigentes do Flamengo, ou até mesmo algum representante que poderia se reunir para alinhar algum acerto com o clube no meio do ano. O único que responde profissionalmente pelo meia é o empresário, que não se reunirá com cartolas rubro-negros nessa ida à Europa. Em contato direto, há poucos minutos, segundo o Júlio Miguel Neto falando aí, né, com a gente, ele foi objetivo, direto e reto e falou o seguinte: Júlio, boa tarde, não é verdade esta informação. Então tá aí, tá, Júlio Miguel Neto confirmando, não existe reuniões com Marcos Braz, Bruno Spindel, com representantes de Claudinho. Eu já falei sobre isso. Então vamos ver o que deve acontecer. Pode acontecer, mudar. Futebol é assim, é dinâmico, muda a qualquer momento. Mas agora, hoje, não existe, tá, gente? Deixando claro aqui para vocês. A ida de Marcos Braz e Bruno Spindel acontece logo mais. Tem viagem marcada, passagem comprada para ir à Europa. Marcos Braz e Bruno Spindel, como eu já trouxe aqui em primeira mão para vocês, vão para a Espanha conversar com o Real Betis. Vai ter reunião com os dirigentes do Real Betis para ver se consegue a contratação de Luiz Henrique. O Flamengo está com um projeto na mão para apresentar o jogador, para o jogador vir para o mais querido Brasil. De lá, a diretoria do Flamengo, mais precisamente, né, ocupada por Marcos Braz e Bruno Spindel, vão até a Itália viabilizar e flexibilizar a chegada de Matias Vinha, porque é um jogador que o Tite quer muito. Existe uma aceitação da Roma, da Itália, e o Flamengo vai apenas para aparar as arestas dos últimos detalhes para trazer Matias Vinha para o mais querido Brasil. Enquanto isso, algum dirigente do Flamengo fica no Brasil de olho na situação de Léo Ortiz. Lembrando que Paulo Pitombeira, empresário de Léo Ortiz, terá uma reunião no início dessa semana com os dirigentes do Red Bull Bragantino para decidir e definir o futuro de Léo Ortiz. Quem sabe aí, chegando para o nosso Megão queridão. A gente está muito confiante nessas duas contratações, principalmente Matias Vinha e Léo Ortiz. A gente vai seguir focado com tudo, mas o de agora foi isso. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, fique à vontade, comente, deixa sua opinião, seu comentário, sua opinião é muito importante. Valeu? Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.